Yes! Estamos ao vivo aqui no Bora Rejuvenescer. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar a galera entrar aí para a gente poder começar a conversar. Hoje o nosso tema vai ser bacana. Vou botar aqui nos comentários o motivo do encontro de hoje. Hoje vai ser o nosso encontro 02. Nós vamos falar sobre um assunto interessante que está dentro. Boa noite, lindona. Boa noite, Amandinha. Deixa eu fixar um comentário aqui. Pronto. Estamos ao vivo aqui para conversar hoje sobre um dos elementos do Bora Rejuvenescer. Na verdade, de agora em diante, a cada semana a gente vai estar aqui para conversar sobre um elemento do Bora. E hoje a gente vai começar falando sobre alimentação. Alimentação. A ideia aqui não vai ser a gente esgotar o assunto, a ideia aqui não vai ser o maior expert do mundo sobre alimentação falar para você, mas a gente quer trazer um ponto de vista, a gente quer trazer aqui uma forma diferente de enxergar o assunto e principalmente fazer um link com a área da longevidade. Tia Glorinha chegando aí também, seja bem-vinda. Estou aqui no meu quarto mais uma vez, hoje aqui ó, com a imagem aqui do Man de Niterói, foto linda dessa obra do Niemeyer que eu adoro. E vamos esquentar as turbinas, vamos começar a conversar aqui hoje sobre um assunto que é muito interessante. Ó, a Cíntia entrou aí também, seja bem-vinda, Cíntia. Vamos falar sobre alimentação e longevidade, falar sobre algumas coisas que são pouco óbvias, né? Pouco óbvias aqui sobre alimentação, como é que a gente enxerga isso dentro da área da longevidade, por que é importante a gente olhar para as coisas da alimentação, não só sobre aquilo que a gente ouve no dia a dia, né? Não, se alimente bem, seja saudável. William, meu parceiro, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, viu? Bom te ver aqui. Tá travando, Amanda? Tá travando. A banda falou que tá travando. Vocês estão me vendo bem? Ou tá travando para vocês aí também? Digam aí se a transmissão tá legal ou se tá falhando. Só para eu ter uma ideia. Tá tudo conectado aqui legal. Tá falhando, gente, para vocês aí? Minha voz tá legal, a imagem tá legal, como é que tá para vocês aí? Dá um feedback aí sobre a transmissão. Tá travando muito? E aí, gente, tá legal a transmissão ou tá falhando? Sérgio falou que tá perfeita. A Amanda falou que a transmissão não tá legal, que tá travando. Só para a gente ter um feedback aí de mais alguém que está dentro da live aí para dizer se está legal ou não. Quem puder deixar aí no comentário aí se está conseguindo ver legal, se o som está saindo bem, a imagem está saindo bem, para a gente dar continuidade aqui no nosso papo. A Amanda falou que agora está legal, o Sérgio falou que está boa, então vamos embora, vamos engrenar. Bom, deixa eu fazer só aqui uma recapitulação do que a gente conversou na semana passada. Semana passada a gente começou aqui essa série de encontros que a gente vai fazer toda semana. A tia Glorinha falou que a internet, acho que a internet está travando um pouco. A Amanda falou que já melhorou, o William falou que tá legal. Vamos dando seguimento aqui, se voltar a travar vocês colocam aí no comentário que a gente vê. Mas a internet daqui tá de boa, aqui de casa. Então é o seguinte, semana passada a gente estava conversando sobre a importância do desenvolvimento pessoal dentro da área da longevidade. Foi o primeiro tema que a gente começou a conversar aqui porque, na minha opinião, o desenvolvimento pessoal ele é primordial para a gente poder olhar para os outros elementos do Bora Rejuvenescer também. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, eu quero só reforçar aquilo que eu conversei com vocês na semana passada, trazendo a definição do que é o desenvolvimento pessoal. Se não tiver ficado muito claro, para ficar claro para você agora. Desenvolvimento pessoal é justamente esse processo contínuo que a gente faz de aprimoramento das nossas habilidades, das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso conhecimento, sobretudo do nosso autoconhecimento. Então, é legal que a gente possa estabelecer essa definição de desenvolvimento pessoal para ficar claro para você que está me vendo aí. E qual é a finalidade do desenvolvimento pessoal? No final das contas, ele vai servir para quê? Ele vai servir para que a gente possa ter um crescimento interno, para que a gente possa buscar mais qualidade de vida, consiga tomar melhores decisões, pensar melhor, ter conhecimento para poder decidir melhor, ajuda muito na vida.
e a gente acaba não se metendo em certas enrascadas, né? Porque a gente tem mais conhecimento, a gente busca se desenvolver. Então a gente parte desse princípio de que desenvolvimento pessoal é uma base para a área da longevidade. A gente precisa estar se desenvolvendo, não é só pegar o que tem de fora e a gente simplesmente entubar isso como uma informação e fazer. Porque a gente vai conversar bastante aqui no encontro de hoje de que nem tudo que serve para outras pessoas serve para a gente. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada também. Nós somos únicos. E a ideia é que na longevidade a gente possa conversar sobre esse aspecto. Não é tudo que vai funcionar para todo mundo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação e a ligação que ela tem com a área da longevidade. E eu já quero começar trazendo para você uma provocação. Quero que você pense aí. Você sabe o que é saudável e o que não é saudável. Você sabe disso. Você sabe que refrigerante não é legal e você sabe que verdura faz bem para você. Você sabe que fast food não é uma coisa boa de você estar consumindo. Você sabe que fruta é uma coisa boa. E aí vem a pergunta principal. Então, por que, sabendo disso, a gente continua comendo mal? É uma pergunta boa para se fazer. Você já se perguntou isso? Por que a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz? Será que existe uma lógica por trás disso? Será que existe uma chave para a gente poder entender isso? Eu quero conversar um pouco com você na noite de hoje. Olha só, vou falar uma outra coisa aqui também. A gente chama isso aqui de encontro, né? Então, o encontro de hoje é sobre alimentação. Então, encontro é um lugar onde a gente concorda, a gente discorda, a gente opina, a gente fala também. Então, os comentários estão abertos. Eu gosto de ler comentários, quero muito que você coloque aí o que você pensa também, conforme eu for falando, e a gente vai discutindo, tá? Semana passada foi muito legal, a gente trocou muita ideia aqui, muitos depoimentos legais, então fique à vontade, coloque aí o que você acha legal. Margarida entrou, seja bem-vinda, e várias outras pessoas que estão aí. Olha, a gente pode começar falando, vamos dar um contexto aqui, né? A alimentação, a nutrição, a Amanda está aí para poder concordar ou discordar. Hoje é a hora, Amanda, agora é a hora. A nutrição e a alimentação, elas fazem parte de uma área que é muito mal compreendida. Eu vou explicar para você por quê. Geralmente a alimentação ela é tratada de uma forma emotiva. Tem muita gente que é do time da dieta X, time da dieta Y, e a galera leva muito para o lado emocional. A nutrição e a alimentação são muito atrapalhadas também pela quantidade de informações ruins que a gente recebe e até por uma certa preguiça de pensar de determinadas pessoas. Então, só para poder ilustrar isso que eu estou falando, pensa só comigo aqui. Vamos pegar dois universos. Vamos pegar o universo do digital e o universo da vida real. No digital, quando a gente entra nas redes sociais, a gente vai procurar lá as postagens que falam sobre nutrição, sobre alimentação. O que a gente vê? A gente vê que a nutrição e a alimentação viraram uma sequência de tópicos que passam para a gente poder seguir. Então tem lá assim, 5 alimentos que não podem faltar na sua dieta. Coisas que você deve comer antes dos 50, coisas que você não deve comer depois dos 50 e uma série de outras frases repetidas e um monte de postagens que vão mostrando pra gente fórmulas, tópicos, coisas que você deve seguir. E agora vamos para a vida real. Vamos para a vida real. Quando você, na vida real, olha para as pessoas ao seu redor, o que você vê? O que a gente tem visto? A gente tem visto uma epidemia de obesidade, de síndrome metabólica, e a síndrome metabólica, só para poder te explicar, é esse conjunto de fatores de risco que pode aumentar o nosso risco de ter diabetes, tipo 2, AVC, problemas cardíacos, síndromes metabólicas acontecendo com muita gente e doenças crônicas, que são essas que eu falei, mais o Alzheimer e muitas outras. Então, olha como é que é uma área que tem muitas contradições. A gente vê de um lado, no digital, muita gente falando muita coisa, dando muita regra para a gente poder seguir, postagens que trazem tópicos extraordinários de coisas que você deve comer, não deve comer, coma 30% de fibra todo dia porque diminui 40% do risco cardíaco, a gente vê um monte de coisa assim. Mas na vida real tem um monte de gente passando por problemas com obesidade e com doenças crônicas. Então, a gente ainda tem, além disso, um outro ponto muito curioso. Tem muita gente que fala sobre nutrição, sobre alimentação, mas
as chamadas dietas, a forma que a gente deveria comer, o plano alimentar, a forma como a gente deveria se alimentar, que muita gente fala que deveria ser de tal jeito, outros falam que deveria ser do outro. Para todas essas dietas e estudos, a gente não tem evidências conclusivas sobre esses temas. São poucas evidências conclusivas. Hoje em dia, a gente tem mais estudos, gente, sobre como colocar um foguete para ir para a Lua. Inclusive, estão lançando hoje, né, um foguete com vários astronautas aí para a Lua. A gente tem mais evidências e estudos sobre como colocar um foguete na Lua do que como a gente se alimenta corretamente. E por quê? Porque o ser humano ele é rebelde. Não dá para a gente fazer um estudo de qualidade durante muito tempo, pegando o ser humano e falando para ele assim, ó, a partir de hoje e pelos próximos 2 anos, você só vai comer dieta mediterrânea. Enquanto para outra eu vou falar assim, ó, tá liberado o fast food e comer chocolate todo dia se você quiser. Por quê? Porque quando o ser humano passa pelos eventos emocionais, pelas perdas emocionais, pelos prêmios e conquistas, tudo que acontece na vida da gente, geralmente a comida está no meio. E aí, como é que você vai fazer uma pessoa ficar 2, 3 anos comendo só daquele jeito, sem permitir que ela possa dar uma escapada? Ele vai dar uma escapada. Então é difícil da gente pegar e fazer um estudo conclusivo sobre determinados tipos de dietas e de alimentação. A Amanda colocou aí, ó, soluções rápidas não resolvem. E realmente não resolvem, né? Muitas vezes é só fogo de artifício para poder chamar a nossa atenção e vender um produto ou um serviço que pode funcionar para você. E você está certo, sabemos o que faz bem e o que faz mal, mas por que tem dificuldade de ser feito? O buraco é mais embaixo. Pois é, o buraco é mais embaixo. Por isso que a gente tem que fazer o link com o que eu estava falando na semana passada, o desenvolvimento pessoal, se conhecer, ter clareza sobre o que faz bem e o que faz mal para você. A gente vai conversar mais sobre isso hoje. E aí, quando a gente começa a ter essa deficiência de informação, quando a gente não consegue saber exatamente o que pode dar certo, o que não pode dar certo, começam a aparecer os gurus. Sim, você já conhece alguns, né? Aparecem os gurus, né? Falando sobre a dieta que funciona melhor, que emagrece mais rápido e tal. Mas como eu estou dizendo para você aqui, nós não temos evidências conclusivas sobre determinados tipos de dieta. Então, não existe uma dieta que funciona para todo mundo. Que isso fique bem claro. Não existe uma dieta que funciona para todo mundo. E por isso que é legal a gente estar conversando sobre isso aqui. Então, eu não estou aqui para poder trazer para você 5 dicas de alimentação para ter longevidade. Não estou aqui para dizer para você quais são os alimentos que você tem que comer. Eu estou aqui só para poder despertar a tua mente, para que você tenha clareza de como que funciona a alimentação dentro do nosso dia a dia e, sobretudo, dentro da nossa mente. Por que a gente come o que come e não prestando atenção só no que a gente come. A gente precisa saber por que a gente come o que a gente come. Então, olha só, eu quero te fazer uma pergunta, vou deixar aí para você responder para mim. Por que a mesma dieta não funciona para todo mundo? Por que você acha que a mesma dieta não vai funcionar para todo mundo? Eu acabei de te falar que a gente não tem conclusões, né, específicas sobre determinados tipos de dieta e tem muita gente dizendo, faz tal dieta que vai funcionar para você. E eu estou te perguntando, por que a mesma dieta não funciona para todo mundo? Você sabe por quê? Se quiser pode colocar aí, mas eu já vou te respondendo. A mesma dieta não funciona para todo mundo porque é óbvio, a gente não é igual. Nenhum corpo é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra. Quando você come, a quantidade de moléculas e de produtos que estão ali misturados, ele vai reagir de um jeito diferente no seu corpo do que reage no meu. E isso a gente deve levar em consideração. Idade, quantidade de calorias, se a pessoa faz exercício, um monte de coisas. Um monte de coisas. Então não dá para eu dizer para você coma uma quantidade X de alimentos por dia ou faça determinada dieta porque eu estou fazendo, porque vai funcionar para você. Não vai, não é assim. Então eu quero te trazer aqui as teses, ou seja, o que a gente mais ouve por aí. A gente costuma ouvir por aí o seguinte, a Amanda está até colocando ali, ó, cada indivíduo é único e vive em contexto diferente. Exatamente, é exatamente por isso que a mesma dieta não vai funcionar para todo mundo.
E eu sei que é óbvio o que eu estou falando, só que na hora que a gente está muitas vezes ali navegando na rede e tal, a gente vê uma pessoa falando de uma forma muito convincente que a dieta tal funciona, que te traz resultado. Eu não duvido que possa funcionar para determinados tipos de pessoa, mas você está compreendendo aqui comigo de que cada um de nós é diferente. A forma como a gente reage aos alimentos é diferente. Então não dá para prometer que vai funcionar igual para todo mundo. Então ficou bem claro isso, né? E o que todo mundo costuma falar? O que a gente costuma mais ouvir por aí? A gente ouve as pessoas dizendo o seguinte: você quer ser saudável? Você quer ter longevidade? Então você faz o seguinte: come menos, se exercita mais, dorme bem, que você vai ser uma pessoa saudável. Parece que é simples, né? Então, se alimente bem, coma menos, porque se você comer muito, você vai acabar ingerindo muitas calorias, então come menos, se exercita, dorme bem e você vai ter longevidade. Parece que é simples, né? Mas se fosse simples assim, por que a gente está tendo uma epidemia de obesidade no mundo? Não é? Por que a gente está tendo essa epidemia de obesidade no mundo? Se é tão simples assim seguir uma regra. E tem outras pessoas que dizem também pra gente assim, ó, faz a dieta tal porque é certa. Essa dieta funciona melhor do que todas as outras. Aí fala pra você, faz a dieta mediterrânea. Não, faz a dieta vegana. Não, faz a dieta low carb. Não, olha só, a cetogênica é a que vai funcionar pra você. Tenho certeza, funcionou pra mim. Não, faz jejum intermitente, porque é batata. Vai funcionar, você vai emagrecer, ou você vai ganhar massa muscular, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Então percebe que a gente tem ouvido muita coisa sobre alimentação, a gente tem visto muita gente falando sobre alimentação de um jeito muito superficial. E como eu falei antes, a gente não tem teses conclusivas sobre determinados tipos de dieta e muita gente repete que determinada dieta é o que vai dar certo para você, é o que vai trazer longevidade, é o que vai trazer saúde. Faz porque eu fiz e deu muito resultado. Olha aqui quanto a gente fez também. Só que eu estou dizendo para você, nem toda dieta vai funcionar igual para todo mundo, nem todo tipo de alimentação funciona igual para todo mundo. E por quê? Porque é óbvio, nós somos pessoas diferentes. Você não pode colocar uma alimentação que funciona para uma pessoa de 40 anos, de 30 anos e achar que vai funcionar igual para uma pessoa de 60, 70. Não funciona assim. Não é regra que a gente está ali para poder, sabe, seguir e aquilo vai funcionar. Boa noite para quem está chegando aí, o Carvalho do Cerrado está na área, Simone Branquinho também, sejam todos bem-vindos, tá? A gente está conversando aqui hoje sobre alimentação e a importância desse assunto para a área da longevidade. E eu já estou trazendo aqui alguns vieses cognitivos que a gente ouve muito por aí e a gente acha que são verdades. A gente acha que são verdades. A dieta tal funciona melhor. Se você fizer a dieta tal, você vai ter mais longevidade. Não é assim, gente. Não é assim. Porque, mais uma vez, se existe uma dieta certa para a gente seguir, se existe um tipo de alimentação mais certo para a gente seguir, por que tanta gente faz a mesma dieta e não alcança o mesmo resultado? Não é óbvio isso? Não fica óbvio para a gente? Então, qual é a verdade aqui que a gente quer trazer? E a gente sabe disso porque é óbvio. Cada pessoa reage de uma forma diferente ao mesmo tipo de alimento. A gente precisa entender isso. Isso é a primeira parte aqui da conversa que a gente está tendo hoje, do encontro. Né? Para deixar muito claro isso. Cada um é único e cada um reage diferente aos alimentos. Quer ver um exemplo? Meu pai, por exemplo, o pai está aí na live aí. Meu pai fala assim para mim, cara, se eu comer maçã, putz, ele trava o meu intestino total. Não fico legal, não posso comer maçã. Maçã para mim é terrível. E eu falo para ele, pai, eu como de boa, não sinto nada. Agora, semana passada, a Amanda tá aí na live, ela vai lembrar disso. Eu comecei a consumir todo dia cacau. E eu tinha falado para a Amanda que cacau não bate bem para mim. Putz, irritação intestinal terrível. Mas muita gente consome cacau e não sente nada. Então, você mesmo que está me assistindo aí, você sabe que tem coisas que você come e te fazem mal e coisas que outra pessoa come e não faz mal. E é assim, a gente percebe isso no dia a dia. É bem óbvio isso, né? Então, quando a gente fala sobre essa quantidade enorme de informações
que chegam para a gente o tempo inteiro sobre alimentação, sobre nutrição, o que a gente percebe? A gente percebe que existem principalmente 3 tipos de problema. O primeiro dos problemas é o seguinte: nos estudos, e a gente vê isso muito em reportagem e até em estudos científicos mesmo, acontece uma coisa que se chama viés do usuário saudável. Eu vou te explicar o que é. Por exemplo, é feito um estudo de que pessoas idosas que consomem vinho vivem mais. Essa foi a conclusão do estudo. Mas muitas vezes não é o vinho que fez a pessoa viver mais, é porque aquela pessoa idosa já era uma pessoa saudável, ela chega numa idade avançada, bebe vinho e vinho não faz mal a ela. Inclusive muita gente que está me assistindo aí vai gostar dessa tese, né? De que beber vinho faz bem para a saúde, né? Muita gente fala isso. Mas veja bem, muitos estudos às vezes são contaminados por esse viés do usuário saudável, ou seja, a pessoa que foi utilizada no estudo, ela já era uma pessoa saudável, aquele tipo de alimento ou aquele tipo de consumo daquele produto não faz mal a ela. Então, às vezes, chega no final do estudo e qual é a conclusão que aparece para a gente lá? De que o vinho faz com que a pessoa viva mais. E quando a gente, na verdade, vai ver que o usuário que está ali no estudo, né, aquele senhor ou aquela senhora, consome vinho porque ele já é saudável. Então gera um viés diferente para a gente poder entender sobre esse assunto. Então o estudo ele não vai provar a causa da gente viver mais. Ele só vai mostrar que tem uma correlação entre a pessoa que bebe e a pessoa que vive mais. Mas não necessariamente vai ficar comprovado que o vinho faz a pessoa viver mais. Então esse é um dos problemas. Os estudos muitas vezes são feitos, por exemplo, com pessoas numa certa faixa etária e chega-se a uma conclusão de que o alimento X faz bem para todo mundo. Só que se esse estudo for feito com uma outra faixa etária, pode dar um resultado diferente. Então a gente tem correlações e não conclusões definitivas. Porque como eu falei antes, para poder estudar o ser humano é complicado. A gente é rebelde. A gente não consegue seguir um padrão de alimentação durante um longo tempo para poder ser feito um estudo adequado. Então a gente precisa trabalhar com correlações. Então esse é um dos primeiros problemas que a gente encontra, porque a gente pode chegar numa correlação que depois não tem nenhum efeito. Você já deve ter visto muitas reportagens falando que uma hora o café faz bem, outra hora o café faz mal, uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal. Muitas vezes resultados que são enviesados, por isso que eu estou falando aqui. Um segundo problema, que às vezes a gente vê pela quantidade de informações que a gente recebe, é que existe uma diferença entre eficácia e efetividade de certas dietas, ou seja, de certas alimentação, de uma determinada alimentação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma dieta ela pode ser muito eficaz em condições perfeitas. Então, dentro do laboratório, o nutricionista vai botar a comida na hora certa, na quantidade certa, para o ratinho comer. O ratinho não está passando por nenhum tipo de estresse. Ele consome aquilo ali na hora certa, na quantidade certa, e a pessoa vai lá e vê qual foi o resultado que teve. Só que, às vezes, esse tipo de dieta, quando é aplicado no ser humano, a alimentação, quando é trazida para a vida real, como é que ela vai funcionar? Quando você tem filho, quando você tem conta para pagar, o filho está doente, né? Tem conta para pagar, está com estresse no trabalho, está com boleto chegando toda hora, aí a história muda. E aí a gente já está entrando aqui num outro ponto. Primeiro eu estou te falando sobre como o alimento reage com o nosso corpo, que não é de uma forma igual. E aqui a gente está começando a chegar agora na seara emocional, na parte de comportamento ligada à área da alimentação. Você percebe que tem uma diferença? Então, o segundo grande problema da quantidade de informações que a gente recebe é esse. É que tem dieta que funciona muito bem dentro de um ambiente controlado, mas quando você bota na vida real, ela pode funcionar de um jeito diferente, porque a vida da gente é dinâmica. Como a Amanda bem colocou aí, o contexto de cada pessoa é diferente do outro. E pode funcionar de um jeito diferente. Faz sentido isso que eu estou falando para você? E o terceiro motivo pelo qual a gente costuma ter muito problema na quantidade de informação que a gente recebe é justamente a parte emocional. A gente não come só por fome, a gente também come por emoção. Geralmente, todos os grandes acontecimentos na vida do ser humano, a nossa vida em sociedade, a gente costuma celebrar, ou a gente costuma, até quando fica triste,
colocar alimentos no meio como formas de celebração e de socialização. Então, quando a gente quer celebrar alguma coisa muito importante, vamos pegar aqui um casamento. Casamento, o que tem lá no casamento para a gente poder comemorar? Comida. Vai ter comida no casamento, não é isso? A comida está presente em todos os lugares, nas nossas celebrações. Quando a gente está triste, a gente faz o quê? A gente busca comer alguma coisa. Geralmente a gente busca algo mais calórico, né, para poder tapar aquele buraco emocional. Quando a gente está com tédio, o que a gente faz? A gente não abre a geladeira para procurar alguma coisa, para ver o que tem ali, porque você está entediado, você vai, levanta, abre a geladeira, para quê? Para procurar o que comer. Quando a gente consegue uma coisa que a gente queria muito, um prêmio, você conquista um trabalho novo, conquista uma medalha, conquista, enfim, uma coisa que era muito importante para você, o que você faz? Vamos sair para jantar. Quero sair para jantar, vamos comemorar. Eu já fiz isso várias vezes. A Amanda está aí, a gente costuma comemorar indo para restaurante bom, comendo bem, né? Tendo o prazer de degustar um bom alimento. E a gente faz isso. E isso só mostra para a gente o quê? Que a gente come não só por fome, não é só para atender uma necessidade física, a gente come também por emoção. A gente come por emoção. Então a comida, ela vira uma moeda emocional. A gente se recompensa com comida. Enquanto a gente não entender por que a gente come o que come, nenhuma dieta vai funcionar. Por quê? Porque o problema não é o que está no prato, é o que está na cabeça. O problema é o que está na cabeça. É como a gente vê e entende a alimentação. Como é que a gente lida com os alimentos, como é que a gente lida com a comida. E isso tem tudo a ver com a área da longevidade. Por quê? Porque se você todo dia come lasanha no micro-ondas, para pensar se você está repetindo esse comportamento durante 10 anos. Para pensar se você continuar fazendo a mesma coisa pelos próximos 10 anos. O que vai acontecer lá na frente com a tua saúde? Então tem tudo a ver com a alimentação. E se você não cuidar, muitas vezes, do teu emocional, ou compreender por que você come o que você come, lá na frente ou você vai estar bem, ou você vai estar lascado. Faz sentido isso também? A gente falou sobre a alimentação, agora a gente está falando sobre a ligação dela com a parte emocional. Então o problema não é o que está no prato, muitas vezes, é o que está na cabeça. É a forma como a gente encara a alimentação e como isso vai funcionar pelo restante da nossa vida. Não é isso? Comentem aí para mim. Vocês acham que faz sentido isso? É assim mesmo? Você já passou por alguma situação onde o alimento realmente, quando você percebeu, putz, comi demais, mas não era por fome, era emocional. Já aconteceu, não já? Acontece com todo mundo. Ser humano, a gente é ser humano, a gente é 90% emocional e 10% racional, apesar de as pessoas acharem que é outra coisa. Mas a gente geralmente toma decisões pelo lado emocional e justifica com o racional. A gente é mais emocional do que racional. O nosso sistema límbico ele ainda é mais desenvolvido do que o córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa. A gente usa o racional. A gente acha que é racional. A gente é mais emocional do que racional. Por isso que precisa ter inteligência emocional. Sabrina entrou aí, seja bem-vinda. Então, olha só. Resumidamente, vamos pegar aqui a tese central do que a gente está falando. Resumidamente, a mesma dieta, ela não funciona para todo mundo. O mesmo tipo de alimentação não funciona para todo mundo. Existe um tipo de alimentação, existe um tipo de dieta que é certa para você. E para descobrir qual é o tipo de dieta certa para você, você precisa de 3 coisas, o que eu vou te falar aqui agora. A primeira delas, você precisa tomar muito cuidado com as tendências. Olha aí, eu estou falando de novo o que eu falei lá no início. Toma muito cuidado com as tendências. Deixa eu ver quanto tempo está faltando aqui. Tá, meia horinha. Acho que vou ficar mais uns 15 minutinhos aqui, vocês ficam comigo para a gente terminar? Hoje eu acho que não vou me estender como semana passada, que foi preciso um tempo maior para a gente chegar na conclusão, né? Mas hoje a gente vai levar aqui uns 40 minutos mais ou menos. Então olha só, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, tomar cuidado com as tendências. A gente precisa ser inteligente. Então cuidado, pelo amor de Deus, com os gurus da internet.
te falando dieta certa, dieta que funciona, dieta que não funciona, alimentação que vai funcionar, 30% a menos disso, daquilo. Cuidado com isso, cuidado. Então não é só sobre seguir tendências, a gente precisa entender alguns princípios. E tem coisas que são clichês, mas que não saem de moda. A primeira delas é o seguinte: se no rótulo do alimento que você comprou tem mais nome que você não conhece, evita comer. Faz sentido? Você vai pegar ali e vai ler um monte de composto que você não conhece. Você vai pensar o seguinte: pô, cara, não vale a pena pegar isso. Por quê? Tem tanta coisa ali que eu não conheço, é mais fácil procurar algo que eu conheço. Então, se você pegou, por exemplo, no mercado, uma outra coisa, se foi no mercado, se você pegou mais alimentos dos corredores laterais do que dos corredores do meio, você já está num bom caminho também. Porque nos corredores laterais a gente costuma ver alimentos mais saudáveis e nos corredores do meio a gente vai ver lá o corredor do chocolate, dos biscoitos e daquele monte de guloseima. Pode reparar, a disposição do mercado ela é feita de uma forma proposital para que a gente, quando chega no meio, a gente veja as coisas mais apetitosas. E outra coisa, não vai no mercado quando estiver com fome. Pelo menos evita, né, se for possível. Porque a tendência é que você pegue mais coisa para botar no carrinho do que você deveria. Por quê? Você está motivado pela fome. Coisas que são clichês. Vegetal faz bem, fruta faz bem. Tem um monte de coisa que a gente sabe que funciona. Então, muitas vezes é não inventar. Sabe? Dieta tal, dieta de não sei o que. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado, seja inteligente. Busca entender se serve para você. Tá? Segundo ponto, a gente precisa ter uma dieta personalizada. E aí aqui os profissionais da área da nutrição, a Amanda está aí, vão ficar felizes com o que eu vou falar. Você não sabe comer, você precisa de um profissional para te ajudar a comer. Não, você não sabe comer. Você tem que aprender a comer. E o que o profissional vai fazer é uma dieta, é um plano alimentar personalizado para você. E o que mais vai funcionar para você vai ser o plano alimentar feito para você. É ele que vai te ajudar a manter o peso ao longo dos anos, é ele que vai te ajudar a gerar massa muscular para você poder garantir, né, a tua saúde por mais tempo. É ele que vai conseguir equilibrar a tua saúde metabólica para você se sentir mais saudável e nutrido. Então o que vai dar certo para você é o plano alimentar feito para você. Pode acreditar. Tem nutricionista na live aqui, ó. Tem nutricionista que me conta. Bota aí, Nutri. É verdade ou não é? O plano alimentar tem que ser personalizado. Se você fizer um plano alimentar personalizado, esquece. Você não precisa ficar correndo atrás de um monte de dieta, plano alimentar, dica disso, dica daquilo. Vai funcionar porque é feito para você. E terceiro, você precisa investir no desenvolvimento pessoal. Mais uma vez eu vou fazer um link com o encontro de semana passada. Por quê? Porque a gente precisa voltar a falar desse tema, porque quando a gente sabe o que é ruim e o que não faz bem. Mas por que a gente continua comendo? Por que a gente se sabota quando vai começar a seguir um plano alimentar, quando vai fazer o que tem que fazer direitinho? Então a gente precisa investir nesse desenvolvimento pessoal para ter clareza, para saber quem nós somos, para saber por que eu estou abrindo a porta da geladeira, para saber por que eu estou fugindo da dieta. Muitas vezes, é aquilo que eu falei antes, não é o que está no prato, é o que está na cabeça. É o que está, nesse momento, atrapalhando o teu emocional, que vai fazer você descontar na alimentação. Por quê? Porque a alimentação não é só a parte química, de comer o alimento, ele ser processado em você. A alimentação é comportamento. Que isso fique bem claro, para a gente poder entender e buscar longevidade. A alimentação não é só química de alimentos, a alimentação é comportamento. E o comportamento ele se transforma com o autoconhecimento, e não só com força de vontade. Porque a força de vontade, você pode botar um monte de barra de chocolate na sua frente e falar assim, eu não vou comer, eu vou seguir a dieta. Só que olha só, a força de vontade, eu já vou te avisar, ela é uma energia, ela é uma força que é finita. Depois de um tempo, você desiste. Por isso que você tem que tentar cuidar do teu emocional para não se expor tanto assim
na hora de fazer uma dieta, de buscar entender por que você age de determinado jeito e consome determinado tipo de alimento. Então, guarda isso com você. Força de vontade, ela é uma energia finita. Então, não fica testando ela. Segue o plano direitinho. Investe em você para se conhecer. Para você saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes e não dar mole. Para depois não reclamar. Por quê? Porque existem muitas coisas que determinam os nossos hábitos alimentares. Tem a nossa genética, tem a influência social, ou seja, a gente está vendo que os outros estão comendo e a gente acha legal e quer participar daquele tipo de comunidade, daquele tipo de alimento que está todo mundo consumindo. É uma influência, a gente se alimenta muitas vezes pela influência social. E a gente vai falar, não, eu me alimento das coisas que eu escolho. Tem genética, tem influência social, tem marketing, que hoje em dia é muito poderoso. Tem a educação que a gente recebe sobre alimentos, ou a educação que a gente não recebe sobre alimentação. Tem a influência da religião. Tem certas religiões que não consomem determinado tipo de alimento. E isso influencia nas pessoas que seguem aquela religião. Então, a nossa alimentação ela é pautada por tantas influências e a gente precisa ter clareza sobre isso. Esse é meu papel aqui hoje, falar com você sobre isso. Sobre essa clareza, para a gente entender que a gente recebe muitas influências sobre a alimentação. E a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que faz bem, o que não faz bem. Outras pessoas entrando aí, Paola, Bruno, sejam todos bem-vindos aí, tá? Estamos aqui conversando sobre alimentação e longevidade e falando sobre como esses assuntos estão ligados. E para você que está chegando agora aí, só para você saber, eu não estou conversando aqui sobre a melhor dieta que funciona para a longevidade, eu não estou falando sobre os alimentos que mais servem para a gente poder chegar numa idade mais avançada, eu estou falando sobre outras coisas aqui que são importantes da gente notar no dia a dia para não cair nas armadilhas. Não existe dieta que funciona para todo mundo, não tem o mesmo tipo de alimentação que funciona para todo mundo. Agora deixa eu te perguntar, porque a gente conversou muito semana passada, muita gente colocou aí nos comentários e tal, qual é a maior dificuldade que você já teve para poder mudar ou para poder manter a sua alimentação? O que mais já mexeu com você? Foi o teu emocional que mexeu muito com você? Pô, cara, não consegui manter a alimentação porque passei por uma série de perrengues e a coisa não funcionou, degringolou, larguei dieta para lá e não teve como. Passei pela menopausa, estou passando pela menopausa, está mexendo comigo, está mexendo com a minha alimentação? Acontece também. Foi falta de tempo? O que mais impactou para você mudar a sua alimentação? Para o bem ou para o mal? A Paula colocou aí, emocional com certeza. A gente está falando aqui, Paula, até agora sobre isso. A gente começou falando sobre a parte bioquímica, nutricional, né? O quanto que os alimentos interferem de uma forma diferente para cada pessoa. Então não dá para a gente pegar uma dieta e falar que funciona para todo mundo. Não funciona assim. A gente sabe disso, né? E agora a gente está falando sobre a parte emocional. Como que muitas vezes o problema não está no prato, está na cabeça, né? Aí tem a parte emocional que influencia para mexer com a nossa alimentação, que muda o nosso comportamento. Então a alimentação é sobre comportamento também. A gente tem a falta de tempo, que muitas vezes faz a pessoa fazer escolhas, né, de selecionar pior os alimentos que ela vai consumir durante o dia. A gente muitas vezes tem a preguiça de se planejar, tem muita gente que deixa para cima da hora, não consegue fazer um planejamento adequado, acaba comendo mal por causa disso. Tem gente que é influenciado pela família também, né? A alimentação do meio familiar, né? Pô, às vezes a pessoa está ali certinha, querendo fazer o legal, sabe? Seguindo o plano alimentar, aí dia sim, dia não, o maridão ou a esposa quer pedir a pizza. Quer pedir o negócio para poder meter o pé na jaca. Aí a gente está ali direitinho querendo fazer, mas tem a influência da família também. Quase, acho que todo mundo botando aí emocional, né? A Paula botou emocional, a Amanda botou emocional e organização semanal, exatamente, falta de organização, né? Sabrina botou aí emocional, a Amanda botou também falta de organização faz a pessoa se alimentar mal, exatamente sobre isso.
E quando a gente não fica consciente disso, aí piora tudo, né? Porque a gente acha que a dieta milagrosa vai resolver, que o guru ou a pessoa que está com o abdômen trincado fez aquela dieta, está vendendo aquilo para mim como se fosse algo que vai funcionar para mim, porque funcionou para ela. Mas o ser humano tem tantos elementos, tantos contextos diferentes, não dá para a gente dizer que vai funcionar igual de um para o outro. Acho que já deu para pegar essa mensagem que eu quis deixar aqui hoje, né? Então, assim, temos várias nutris aí no nosso encontro aqui e com certeza elas vão, né, falar a mesma coisa que eu vou falar. Plano alimentar personalizado é a melhor coisa que você pode fazer para você. Então procure um profissional, faça um plano alimentar adequado e você vai ficar muito bem. Ó, a tia Glorinha botou aí, ó, hábitos errados e falta de organização. Pois é, ainda tem os hábitos que muitas vezes a dieta que passam pra gente, né, fala assim, ó, você fazendo a dieta tal, você vai conseguir emagrecer. Fazendo a dieta tal, você vai conseguir ganhar massa muscular. Fazendo a dieta tal, alimentação tal, você vai chegar em mais saúde. Só que a gente precisa entender também que cada pessoa consegue lidar com determinado tipo de hábito e outras não. Tem gente que consegue levar no longo prazo, tem gente que só consegue no curto prazo mesmo. Não vai conseguir, porque ela precisa estar com o hábito dela pronto, ela precisa estar querendo implementar aquele hábito que ela não tinha. E às vezes para outro é mais fácil do que para ela. É isso? Então, mais uma vez, o que a gente conversou aqui? Vou fazendo aqui já o fechamento. 40 minutos, acho que já deu para entender a mensagem, né? Do que vai ajudar a gente a ter um caminho melhor, pensando na velhice, pensando na longevidade, pensando na qualidade de vida por mais tempo. Já deu para a gente entender que os alimentos não são iguais quando consumidos por pessoas diferentes. Nem todo mundo é igual, nem todo corpo é igual. E isso é óbvio, né? A gente precisa entender o óbvio porque fala-se muita bobagem por aí. E a gente está entendendo também que a alimentação é comportamento. Então, se você sair daqui, desse encontro, prestando mais atenção nesses dois conceitos, meu papel aqui tá feito. É isso. Então, vamos só recapitular o que a gente falou aqui hoje. A gente falou que não tem uma dieta certa para todo mundo. A gente falou que cada corpo reage de um jeito diferente na alimentação. A gente falou que a gente come mais por emoção do que por fome. Não é isso? E antes de a gente saber o que comer, a gente precisa entender por que a gente come o que a gente come. E isso, só para poder te lembrar o que eu falei semana passada, isso é autoconhecimento. Isso é se autodesenvolver. Isso é se conhecer. Isso é investir no desenvolvimento pessoal. Por isso que eu gosto de dizer que ele é a base da longevidade. Porque em qualquer área que você for olhar, se você não tiver uma pessoa que seja crítica, que busque ter clareza, que busque ter nitidez sobre o que ela está fazendo, porque cada um de nós é único, se você não tiver clareza sobre o que você está fazendo, cara, qualquer caminho vai servir. E para quem quer rejuvenescer, eu vou me apropriar desse verbo aqui, rejuvenescer, que é a pessoa que quer viver e não só envelhecer, porque só envelhecer é fácil. O tempo vai cuidar disso. Agora, viver bem durante os anos, a gente chama de rejuvenescer. Então, para a pessoa que quer rejuvenescer, ela precisa estar antenada em como ela enxerga a alimentação, em como ela vê o quanto que isso vai influenciar hoje na vida dela e nos anos daqui para frente. Se você tiver consciência disso, o nosso papel aqui já está muito adiantado. Porque é justamente te deixar consciente sobre isso. Você repetindo os mesmos hábitos alimentares que você tem hoje durante anos, daqui para frente, por mais 10 anos, eles vão te levar para a saúde, para a qualidade de vida que você quer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tá bom? E ó, antes da gente terminar, às vezes é muito comum, né, a gente deixar assim um desafio, né, para a semana. Então eu queria muito que você pensasse sobre isso. Antes de você comer qualquer coisa de agora em diante, que você pense assim, eu estou comendo isso porque eu estou com fome de comida ou fome de outra coisa?
Será que tem algum aspecto emocional fazendo eu procurar a comida e é por isso que eu estou comendo agora? Faz esse exercício. Mas olha só, não precisa responder agora, é só para você se perguntar, só para você poder usar isso na hora de você enxergar o alimento. Eu estou comendo porque eu estou com fome ou eu estou com fome de outra coisa? Já é um ótimo exercício para você começar a sair do piloto automático, para você começar a pensar sobre as consequências da alimentação na tua vida e para aquilo que você quer para você no futuro. Tá bom, gente? Ó, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter me acompanhado aqui hoje nesse encontro, nesse bate-papo aqui, né, da gente falar um pouco sobre a alimentação, sobre a ligação que ela tem com a longevidade, sobre a ligação que ela tem com as nossas emoções também, tá? Fico muito feliz de você ter me dado um pouquinho do teu tempo para poder estar me acompanhando aqui no nosso encontro de hoje. E semana que vem a gente continua falando sobre mais um tema dentro da área da longevidade e trazendo uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente que a gente gosta de trazer aqui no Bora Rejuvenescer para poder conversar sobre a nossa forma de rejuvenescer, a nossa forma de caminhar para o futuro, né? Então, parabéns aí pelo teu interesse sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo para todo mundo aí, ótima semana, tá? Valeu, até semana que vem.